A natureza é uma força viva do universo e não precisamos de muitos estudos para comprovar isso. Basta entrarmos no mar e sentir o impacto das ondas, ou mesmo caminhar por um bosque, e perceber o quão diversas e intensas são as formas de vida que ali existem. De acordo com as antigas tradições, todos os aspectos dessa vida natural seriam formados por 4 elementos primordiais: terra, água, ar e fogo. Porém, não devemos entender essas unidades apenas pelo seu aspecto físico, mas principalmente simbólico. Desse modo, não estaríamos falando de itens químicos, tal qual conhecemos hoje através da ciência, mas sim de realidades sobrepostas da natureza, onde uma seria geradora da outra. Assim, para além de um aspecto físico e puramente material, a natureza seria composta por outros planos mais sutis, invisíveis aos nossos olhos. Inicialmente, essa pode ser uma ideia difícil de se compreender. Afinal, como já falamos em nossa introdução, disponível aqui no canal Portal Fi do Bem, comumente só acreditamos naquilo que podemos perceber com os nossos sentidos. Entretanto, existe uma série de energias que não conseguimos captar, e nem por isso elas deixam de existir. Essa vida invisível, seja por meio de ondas eletromagnéticas ou micro-organismos que estão em todos os nossos ambientes, são a prova viva de que não podemos rechaçar a ideia de que exista, de fato, seres e planos invisíveis à nossa percepção humana. Considerando isso, para diversas civilizações da antiguidade, esses planos quase imperceptíveis da natureza seriam o lar de criaturas igualmente sutis, como inteligência, consciência e que cumprem um papel no universo. Nessas instâncias viveriam os elementais, seres que foram amplamente descritos através de mitos e lendas, mas que não se tem provas concretas de sua existência. Apesar de jamais termos visto gnomos, fadas e duendes, hoje falaremos um pouco sobre como esses seres foram retratados ao longo da história e qual seria o seu papel frente à natureza. Também chamados de elementais da terra, essas criaturas habitam, segundo a tradição, nos solos e nas rochas, por isso a sua relação com a terra. Nesse grupo de seres estão basicamente as fadas, os gnomos e os duendes, todos com funções específicas e características próprias. Apesar de distintos, um aspecto comum desses seres é o de proteção aos seus ambientes. No caso dos gnomos, por exemplo, sua relação com os solos está em mantê-los saudáveis e prontos para serem arados, além de ajudar nas plantações. Outro aspecto interessante dos gnomos está no seu comportamento. Propensos a realizarem travessuras com crianças e outros humanos, eles não possuem uma moral ou consciência ética. Ou seja, não diferenciam o bem do mal, podendo se comportar da maneira que seja mais conveniente. O seu nome vem do grego gnomos, que significa literalmente aquele que vive na terra. Seu tamanho pode variar bastante, mas geralmente são retratados como criaturas pequenas e com um corpo similar ao de um ser humano, tendo apenas sua cabeça desproporcional em relação ao resto do corpo. Em geral, eles passam despercebidos aos olhos comuns. Para as tradições mais esotéricas, um mago, ou seja, alguém que saiba usar a magia e as forças da natureza, seria capaz de controlar esses seres e fazê-los servir aos seus propósitos.
Assim, apesar de viverem em um plano mais sutil da natureza e serem invisíveis aos nossos olhos, para os que conhecem profundamente a relação desses distintos níveis da natureza, é possível interagir e manipular essas criaturas. Devemos, entretanto, deixar claro, mais uma vez, que esses temas não têm uma base empírica, sendo, em grande parte, conhecimentos adquiridos a partir de doutrinas de diferentes povos. Não tentemos, pois, procurar por essas criaturas em nosso dia a dia, pois provavelmente jamais iremos enxergá-las. Dizem, inclusive, que gnomos e duendes zombam daqueles que tentam encontrá-los, fazendo com que seus pertences desapareçam misteriosamente. Quem nunca sofreu com isso, não é? As chaves que somem da bolsa, ou uma caneta que você jurava ter colocado em seu estojo e já não está mais. Claro, na grande maioria dos casos é inegável que essas situações têm como causa nossa pouca memória e distração ao mover os objetos de lugar. Porém, quem sabe, não haja por aí gnomos e duendes pregando peças conosco e caindo em risadas enquanto nos atrasamos para o trabalho por não encontrar nossos pertences. Certamente, não podemos afirmar que essa é a realidade objetiva e que, de fato, é isso que ocorre quando perdemos nossos objetos. Porém, há uma ideia mais sutil e interessante quando falamos dessa relação dos elementais com nossa vida cotidiana. Uma das principais ideias que as tradições antigas retratam ao se referir a esses seres invisíveis é a de que, na natureza, tudo está em movimento, plenamente vivo. Mesmo os objetos inertes, como as pedras, por exemplo, ainda assim teriam uma vida latente que estaria expressa a partir desses seres. Levando essa mentalidade para a nossa vida cotidiana, podemos enxergar tudo à nossa volta, desde as plantas da nossa casa até o chão que pisamos, como aspectos da natureza, que em diferentes planos estão contendo uma ou mais formas de vida. Assim, se integramos essa ideia em nós, passaremos a tratar todos os objetos e demais elementos da natureza com justiça e cordialidade. Seguindo com os nossos elementais da Terra, outra criatura muito representada são as fadas. Criaturas que preferem a noite e o luar, as fadas foram amplamente representadas ao longo da história das civilizações, sendo comumente sinônimos de feitiçaria e magia. Segundo as tradições antigas, elas costumam andar em grupos e reunir-se em bosques e florestas. Ligadas à magia, as fadas seriam responsáveis por inspirar curandeiros e ensinar-lhes a arte da cura a partir de ervas e rituais. Também estão envoltas de uma aura religiosa, uma vez que podem dar bênçãos e retirar maldições dos indivíduos. A aparência das fadas seria similar às dos seres humanos, sendo todas do gênero feminino e tendo seu tamanho bastante variável. Além disso, as fadas gostam de estar próximas às crianças. Esses pequenos seres mágicos protegem e inspiram os pequeninos, assim como os anjos da guarda em nossa tradição cristã. As fadas ainda gostam de doces e guloseimas. Não por acaso, quando a fada do dente, em nossa cultura popular, vem buscar os nossos dentes de leite, é comum deixar biscoitos para que ela possa se alimentar. Esses costumes, como bem sabemos, são uma herança muito mais da Europa medieval do que propriamente nossa. Mas ainda assim mostra como esses seres invisíveis permeiam nosso imaginário. Por fim, esses seres invisíveis têm, acima de tudo,
a capacidade de velarem sobre as formas de vida da natureza. Portanto, sempre que atuamos contra a natureza, a destruindo de maneira indiscriminada e não utilizando seus recursos com sabedoria, também afetamos esses seres que habitam nos rios, nas pedras, florestas e lagos. Se para muitos acreditar em elementais pode soar como loucura, não nos parece igualmente louco destruirmos a natureza que tanto nos beneficia? Assim, acima de qualquer crença, devemos aprender a velar e proteger o nosso meio ambiente, assim como os seres invisíveis da natureza. Tendo esses mágicos elementais como referência, possamos, quem sabe, descobrir um meio de nos harmonizar com a natureza e perceber, finalmente, que somos partícipes desse mundo, não seus possuidores. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.